Boa noite a todos. Depois de nós termos acabado o nosso estudo sobre as ressurreições, nós vamos hoje começar um estudo diferente, um estudo novo. A palavra de Deus refere-se a certas pessoas ou grupos de pessoas como sendo loucas. E para que a Bíblia Sagrada use esta expressão, isto deve de nos fazer parar e pensarmos porque é que o Senhor diz e usa este adjetivo em relação a algumas pessoas. Com certeza que não foi de ânimo leve, com certeza que é também terapia de choque que o Senhor usa para chamar a atenção dos mais distraídos e para acordar os que dormem profundamente. Então, vamos avançar e a primeira referência que eu gostaria de hoje considerar convosco encontra-se no Salmo 14, versículo 1, em que David, é um salmo de David, o Senhor usa-o, e no capítulo 14, no Salmo 14, versículo 1, nós lemos assim: disse o néscio, disse o louco no seu coração, não há Deus. O louco diz, não há Deus. Aos olhos de Deus é uma verdadeiramente loucura dizer que Ele não existe. Porquê? Porque apesar da Bíblia não ser um compêndio de ciência, tem ciência. Nós não vamos usar argumentos teológicos profundos, até porque nos iria faltar a arte para isso e o conhecimento, mas vamos apenas fazer 3 referências que nós lemos na Palavra de Deus, às quais nós podemos chamar de 3 leis. De senso comum. Qualquer pessoa entende estas 3 leis e observando-as, com certeza que não fica indiferente e muito menos incrédulo quanto à existência de Deus. Eu, à primeira lei, chamaria a lei da criação. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. As coisas que não são visíveis a olho nu, mas que os microscópios, os grandes microscópios, ou então os grandes telescópios, a cujas fotografias nós temos acesso, mostram, a Bíblia diz claramente que as coisas criadas apontam para um Criador. E esse Criador é Deus, é o Deus da Bíblia, porque por Ele foram criadas todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Portanto, primeira lei, a lei da criação. Depois há uma outra lei, a lei da consciência. Um pouco mais à frente, no capítulo 2, versículo 15 de Romanos, nós lemos assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Temos uma consciência. Essa consciência vem de Deus. E a consciência acusa-nos e defende-nos. Claro que nós podemos, com as nossas atitudes repetidas, repetindo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados uma e outra vez, uma vida inteira, a consciência pode ficar endurecida, cauterizada, mas está lá a consciência daquilo que está certo e aquilo que está errado. É a lei da consciência, colocada por Deus na mente humana. Há uma outra lei, a qual eu posso chamar a lei da sementeira. Que sementeira é esta? Em Eclesiastes, no capítulo 3, nós lemos que Deus colocou a semente da eternidade no coração do homem. E o que é isto? É o anseio pela eternidade. Mesmo aqueles que se dizem ateus, eles querem que a sua memória seja perdurável. Alguns tanto fazem a vários níveis, a nível científico, a nível político, a nível artístico, não querem ficar esquecidos. Porquê? Se a eternidade não existe, que importância tem isso? Mas há a semente da eternidade, o anseio pela eternidade. Por isso é que nós lemos que há homens sem Deus, mas não há homens sem deuses. Porquê? Devido à semente da eternidade. E o homem vai construindo os seus próprios deuses para perdurar as suas intenções, as suas memórias e os seus feitos. A lei da criação, a lei da consciência e a lei da sementeira. E Deus apresenta estas leis
E depois deixa e permite ao homem inteira liberdade para optar por Deus ou por rejeitar ou viver indiferente ao Senhor. Há uma outra abordagem possível neste versículo do Salmo 14, versículo 1. Disse o louco no seu coração, não há Deus. Há uma outra versão que diz, disse o louco no seu coração, não Deus. É uma abordagem diferente. Ele diz no seu coração, não Deus, não quero Deus, por outras palavras. A ênfase não está tanto na não existência de Deus, mas na decisão do ser humano de não querer Deus na sua vida. Não Deus. Não quer pensar, não quer perder tempo, não quer admitir sequer a existência de Deus. Não quer procurar. Porquê? Porque quer viver sem balizas. Sem cercas que limitem a sua maneira de ser, de estar. Assim ele vive como quer, sem se preocupar com os princípios de Deus. Ele diz no seu coração, não Deus. Mas podemos dizer que esta loucura não vai alterar a verdade de que Deus existe. E que um dia nós nos vamos encontrar face a face com Deus. Não há nenhum ser humano que possa escapar a esta realidade futura. E nós cremos no Deus da Bíblia. E mais tarde ou mais cedo nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que na cruz do Calvário levou sobre si os nossos pecados, no qual nós cremos e por ele somos salvos. Ou então vamos encontrá-lo como juiz diante do grande trono branco de Deus, o trono do julgamento de Deus. Concluo este pensamento para realçar a importância de crer em Deus. Portanto, não estamos aqui a apelar a uma fé cega, uma fé qualquer coisa serve. O que importa, pensam alguns, é termos um certo conceito acerca de Deus. Não. Nós estamos a falar numa fé inteligente, numa fé real, numa fé verdadeira, alicerçada na palavra do Deus Criador, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, com este versículo que nós vamos ler, atesta que, na verdade, é uma loucura não se crer na existência de Deus, ou então não crer Deus na sua vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos assim: ora, sem fé é impossível agradar. Nós podemos nos salvaguardar, pensando que podemos, de uma ou de outra forma, mesmo que haja Deus, não crendo que Ele exista, mesmo assim depois algum jeito se há de dar. Não, a Bíblia categoricamente diz isto. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se não houver uma fé genuína em Deus, é impossível agradar. Estas afirmações assim não poderiam ser feitas por nós. Não podiam ter a sua origem no nosso pensamento e nos nossos próprios conceitos. Não. Nós limitamos-nos a transcrever aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que Deus diz. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. E a palavra de Deus, no fundo, Deus fala e diz: sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que aquele que se aproxima de mim creia que eu exista. Que eu exista e que sou galardoador dos que o buscam. A última questão é esta. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós alguns argumentam dizendo: mas eu não tenho o dom da fé. Eu não tenho fé. Eu não tenho culpa de não ter fé. Não. Nós temos culpa de não termos fé. Porque segundo aquelas três leis são suficientes para nós acreditarmos em Deus, para nós termos fé em Deus. Mas há um desafio que eu gostaria de fazer para terminarmos este estudo.
Deus diz que a fé é pelo ouvir a sua palavra. Como é que podes ter fé? Como é que se pode ter fé se não se ouvir a palavra de Deus, se não se conhecer a palavra de Deus? Porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia Sagrada. Ouve estudos acerca da palavra de Deus. Preocupa-te com o estado da tua alma e com a eternidade. Porque é uma loucura não nos preocuparmos com isso. E finalmente, o último pensamento é este. Não somente a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, mas também há uma oração que o ateu pode fazer. Senhor, se é que existes, eu não tenho fé. Sou incrédulo. Mas um pai, uma vez, face à situação muito trágica, uma situação que o seu filho vivia, e face à sua incapacidade, à sua impotência, à impotência dos outros que não podiam ajudar o filho, ele vira-se para Jesus e diz: Senhor, se tu podes, se tu queres, cura o meu filho. E Jesus contra-argumenta e diz: se tu creres, tudo é possível ao que crê. E ele vai à luta e diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Uma coisa que tu também podes fazer é: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Crê no Senhor, crê no Deus da Bíblia, aproxima-te dele, até porque ele é galardoador, ele vai premiar os que se chegam a ele. Que o Senhor te abençoe.